Olá, tudo bem? Hoje eu vim conversar com você sobre uma queixa muito importante que acontece com os profissionais de RH de boa parte das empresas que eu atendo. Eles se queixam que os profissionais têm uma inadequação na comunicação e como eles se colocam, especialmente aqueles profissionais jovens, os adultos jovens, os que estão chegando agora nas empresas até mais ou menos 30 e poucos anos. E essa é uma característica que todos nós precisamos estar atentos. Eu já passei por isso quando eu comecei o meu trabalho, eu senti dificuldade de aprendizado e hoje, com tanta informação que a gente tem, a vida fica mais fácil. Então imagina você que é um profissional de uma empresa, é um líder, que está fazendo uma escolha de algum profissional. Ele vem, tem uma ótima formação, se apresentou bem, mas no dia a dia é uma pessoa que tem dificuldade de expressão, dificuldade de conversar com clientes, com parceiros, por alguma questão. Por exemplo, uma fala muito rápida, ansiosa, tem dificuldade inclusive de respeitar hierarquias ou tem dificuldade de se vestir adequadamente para o ambiente de trabalho. Essas são queixas muito importantes. A gente pode até chamar isso de etiqueta corporativa. E no ponto de vista da comunicação, tem várias características que nós podemos trabalhar, várias ferramentas. Então eu vim hoje falar para você sobre as principais ferramentas que a gente pode observar na comunicação e que vai fazer toda a diferença. Para você que é um líder, para poder orientar as pessoas, ou para você que é um profissional que está começando o trabalho e que está se inspirando em outras pessoas para se adequar ao ambiente e crescer e ficar satisfeito com o seu próprio trabalho, com o seu próprio ofício. Algumas características da comunicação, elas modificam ao longo da vida e isso é claramente definido quando nós ouvimos alguém falar. Então, se você escuta uma pessoa falar e você consegue fazer um julgamento com um erro, as pesquisas mostram isso com clareza, de mais ou menos 5 anos. Então, você escuta a voz da pessoa, você sabe mais ou menos quantos anos ela tem com uma margem de erro de 5 anos. Isso também define como você é percebido. A doutora Mara Belal tem um livro que se chama Comunicação Consciente, o que você comunica quando você comunica. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, tem muitas pesquisas, por exemplo, o primeiro a pesquisar uma característica da voz e o desenvolvimento da voz ao longo da vida foi Schreber em 1966, aqueles que a gente já tem conhecimento. Mas, ao longo do tempo, a gente teve vários outros pesquisadores que observaram isso, desde a infância até a senescência. Então, quando uma criança, vou falar sobre as características da comunicação da criança para a gente acompanhar essa evolução e ver quais ferramentas e quais habilidades a gente pode mexer de acordo com a nosso amadurecimento na vida. A criança, ela tem uma fala mais rápida, uma articulação imprecisa, um tom de voz mais agudo e um vocabulário reduzido, óbvio. Quando ela entra na adolescência, o adolescente passa pela muda vocal, e eu trouxe aqui a minha laringe de porcelana para vocês verem. Isso aqui é uma laringe que fica aqui no pescoço. Com o passar do tempo, da sua idade, essa laringe vai descendo no pescoço. Ela sai de C2 para C6, que é a região da vértebra da coluna. Então, quando ela desce, a gente vai ganhando uma característica vocal um pouco mais grave, tanto homens quanto mulheres, cada um no seu tom, mas fica mais grave. Essa muda vocal, ela é uma característica de amadurecimento e o adolescente passa a falar diferente. Quando ele chega na idade adulta, essa voz já está fixada num tom, mas ela sempre vai evoluir, ela sempre vai mudar. O adolescente, ele fala um pouco mais grave que a criança, mas ainda agudo. Ele tem muita curva melódica, então ele tem uma variação melódica muito grande quando fala. Tem uma melhora do vocabulário em relação à criança, mas ainda reduzido. Ele começa a se expressar melhor, ele começa a ter um vocabulário maior, mas ele agrega uma característica muito forte dessa idade, que são as gírias. As gírias estão presentes no vocabulário do adolescente, faz parte dessa idade, mas a gente sabe que ela precisa desaparecer ao longo do tempo ou reduzir, ficar com características muito
restritas ao longo da vida. As gírias, os palavrões, eles aparecem muito nessa idade. Não quer dizer que seja aceitável em qualquer ambiente, a gente sabe disso e, inclusive, em casa os pais não aceitam e tá tudo bem, porque é assim que a gente aprende que cada ambiente tem um jeito de falar. Assim como cada ambiente tem um jeito de vestir e assim a gente aprende ao longo da nossa vida. A articulação da fala do adolescente é mais precisa que o da infância, mas ela é rápida. Então, o adolescente tende a falar rápido, aparece aí uma característica importante que é a ansiedade, ela está extremamente manifestada na fala. Uma respiração mais curtinha, uma dicção mais imprecisa. Eu fiz um trabalho em 2018, eu apresentei nos Estados Unidos um trabalho avaliando as características da comunicação dos youtubers, dos maiores youtubers, tanto no Brasil quanto fora. E a gente observou que boa parte, eu não me lembro o número agora, mas era em torno de 70% das pessoas que faziam vídeos no YouTube, dos maiores youtubers do mundo, tinha uma característica semelhante à do adolescente, uma fala rápida e imprecisa. A questão é que quando a gente passa para a idade adulta, isso muda. Bom, eu falei para você sobre as características da comunicação da infância e da adolescência. No próximo vídeo eu vou falar para você sobre as características da comunicação da idade jovem adulta e do adulto maduro. São características diferentes que vão definir muito o seu sucesso profissional. Me segue para o próximo vídeo. Até lá!